Eu saúdo a Igreja com a santa e poderosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Assembleia de Deus, as Bem-aventuranças, está começando mais um culto de adoração e louvor do domingo, 5 da tarde, a parte da noite, já. Então nós queremos convidar todos os irmãos para que possam se concentrar e juntos, possamos fazermos aquele maravilhoso culto para o Senhor. Vamos fazer uma oração para iniciar esse maravilhoso trabalho. Querido Pai Celestial, em o nome do Senhor Jesus, te agradecemos por estarmos na Tua presença. Toma as nossas vidas nas Tuas mãos. Nós te damos licença para que o Senhor esteja conosco, operando e realizando tudo aquilo que for necessário para as nossas vidas. E nem mesmo nós sabemos o que é necessário para nós, mas só que o Senhor, na Tua onisciência, conhece. Por isso, contempla, Senhor da glória, as nossas vidas e que possamos ficarmos recheados do conhecimento, do entendimento, e o Senhor possa nos ajudar a praticar a Tua palavra, em o nome de Jesus. Te damos licença para que o Senhor opere no meio da Tua igreja, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Agora nós vamos louvar o Senhor, irmãos, com o hino de número 215, tá? 215. Vernuzemos é o título do hino. Talvez não seja muito conhecido, mas é muito lindo. Neste mundo haverá igreja, peregrina vai andar, anelando que esteja no seu verdadeiro lar. Vernuzemos na terra divinal. Vernuzemos junto ao rio sem igual. Nada que é permanente, tudo tem que terminar. Mas olhando para frente, para o nosso eterno lar, vernuzemos na terra divinal. Vernuzemos junto ao rio sem igual. Os remidos cá enterram seus amados ao morrer, mas um dia sim esperam que no céu os hão de ver. Vernuzemos na terra divinal. Vernuzemos junto ao rio sem igual. Com Jesus o Rei nos ares, breve havemos nós de estar. E com anjos aos milhares,
sua glória contemplar. Ver-nos-emos qual rio sem igual. Ver-nos-emos junto ao rio sem igual. A quarta. Com Jesus o Rei dos ares, breve havemos nós de estar, e com anjos aos milhares sua glória contemplar. Ver-nos-emos na terra divina. Ver-nos-emos junto ao rio sem igual. Glória a Deus. Hino maravilhoso, né? Agora vamos louvar o Senhor com 214, tá? É muito bonito esse hino 214. Nosso Redentor foi preparar um lugar de repouso e esplendor. Brevemente chamará para casa descansar nós, os salvos do mundo enganador. Desejamos ir lá, desejamos ir lá. Que alegria será quando nós nos encontrarmos lá. Nesta terra tesouros não há que nos possam aqui segurar. Desejamos ir ao céu, onde Cristo já está, ao lugar onde iremos descansar. Desejamos ir lá, desejamos ir lá. Que alegria será quando nós nos encontrarmos lá, neste lar com Jesus o Senhor. Nós havemos de sempre reinar. Vamos nós ali cantar novos hinos de louvor ao Cordeiro que veio nos salvar. Desejamos ir lá, desejamos ir lá. Que alegria será quando nós nos encontrarmos lá. Desejamos ir lá, desejamos ir lá. Que alegria será quando nós nos encontrarmos lá. Agora nós vamos louvar o Senhor
com o hino do Grupo Logos, tá? Muito bonito. E eu quero que você cante comigo, tá? Talvez você, meu amigo, há muitos procura e não encontrou uma paz que ficasse pra não sair. Todas as coisas que fez ou pensou não lhes deram uma razão pra viver, não apenas pra existir. Ouça então o que vou lhes dizer. Houve alguém que pensou e o amor e se deu e morreu. Ele é Jesus, que numa cruz veio dar-lhe perdão. Abra agora sim seu coração, nele terás o viver. Talvez você, meu amigo, há muitos procura e não encontrou uma paz que ficasse pra não sair. Todas as coisas que fez ou pensou não lhes deram uma razão pra viver, não apenas pra existir. Ouça então o que vou lhes dizer. Houve alguém que pensou e o amor se deu e morreu. Ele é Jesus, que numa cruz veio dar-lhe perdão. Abra agora sim seu coração, nele terás o viver. Oh glória, aleluia! Talvez você, meu amigo, há muitos procura e não encontrou uma paz que ficasse pra não sair. Todas as coisas que fez ou pensou não lhes deram uma razão pra viver, não apenas pra existir. Ouça então o que vou lhes dizer. Houve alguém que pensou e o amor se deu e morreu. Ele é Jesus, que numa cruz veio dar-lhe perdão. Abra agora sim seu coração, nele terás o viver. Que hino maravilhoso, né? Um hino muito especial da parte de Deus. Agora, irmão, nós vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse, certo? Apocalipse, aleluia, capítulo 2, louvado seja o Senhor. Pode abrir a Bíblia de vocês e vamos sintonizar aqui Apocalipse capítulo 2, certo? Louvado seja o nome do Senhor. Olha, Apocalipse 2 e o versículo de número 11, 2 e 11, tá? Aleluia. Apocalipse 2 e 11. Que diz assim: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Né? Vamos reler, vamos, né? Apocalipse 2 e 11.
Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Eu quero chamar a atenção dos irmãos, que o Senhor Jesus, Ele sempre nos avisa das coisas, né? Ele não deixa a gente inocente das coisas que vai acontecer. E nós sabemos que, segundo o texto aqui que o Senhor Jesus está revelando a João, que vai ter um prejuízo, um dano para as pessoas que não vencerem, né? Na verdade, a gente sabe que isso acontece em todas as áreas, né? Acontece na área da faculdade, na área de um concurso, né? A pessoa tem um dano, tem um prejuízo financeiro, de tempo, né? Isso sem contar a parte psicológica, né? Psicológica, às vezes vergonhosa, né? E a gente passa, né? Então, também na área espiritual, para quem não vencer, o Senhor Jesus revela aqui a João, né? Na igreja de Esmirna, né? A carta é enviada para a igreja de Esmirna. E o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Agora, 1 Tessalonicenses 4:18, o apóstolo Paulo vai e diz: consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Nessas palavras. Mas também nós vemos em Apocalipse 20:14, aí a gente vai detectar qual é o dano da segunda morte. Porque dano vem de danoso, uma coisa ruim, uma coisa que não é boa, né? Mas no Apocalipse 20, o verso 14, ele diz o que é o dano da segunda morte, né? Diz que a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Vocês podem conferir, Apocalipse 20:14. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Ora, nós temos três tipos de morte que nós podemos classificar, né? A primeira morte foi a morte espiritual. Geralmente, quando Deus fala de morte, Ele não fala da morte física, não, porque para Ele a morte física, se a pessoa estiver em Cristo, não é morte, a pessoa está dormindo, né? Quando foram chamar Lázaro, que disseram que Lázaro tinha morrido, Ele disse: Lázaro, meu amigo, dorme, vou despertá-lo do sono, né? Então, geralmente, quando a Bíblia fala de morte, ela se refere mais à morte, nesse caso aqui, né? A morte espiritual e a morte eterna. Mas a primeira foi a morte espiritual, que foi lá no Éden, né? Por Adão desobedecer a Deus, então ele morreu espiritualmente. Quando ele morreu espiritualmente, ele foi banido para fora do paraíso, porque ele agora já não era mais inocente, né? Morreu espiritualmente. A morte espiritual é a pessoa estar afastada de Deus, né? Mas aí Deus providenciou Jesus, né? Lá no Éden mesmo, Deus fez a promessa e disse que da mulher nasceria um que pisaria na cabeça da serpente, né? Foi o Senhor Jesus, segundo Adão, a Bíblia chama, né? E ele não falhou, morreu por nós e nos recuperou para Deus.
Agora, nós temos que aceitá-lo como Salvador e Senhor das nossas vidas, aceitá-lo como Salvador e tê-lo como Senhor das nossas vidas, ou seja, aquele que manda em nós, através da sua palavra, claro, né? Mas quando uma pessoa, ela não inclina o seu ouvido ou os seus ouvidos, aqui é o ouvido espiritual, né? Mas vem através do biológico, né? Quando ela não inclina os seus ouvidos, como ele diz, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, ou seja, Pastor Raimundo, quem é que vence? É aquele que obedece, né? Aquele que obedece à Bíblia, né? A palavra de Deus. Ao que vencer, né? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Bom, a primeira morte é ser afastada, a pessoa estar afastada de Deus, mas ainda com chance para se recuperar, através de Cristo. Ele é o segundo Adão, ele veio para corrigir a coisa, corrigir o erro do primeiro, né? Mas se a pessoa não inclinar o seu ouvido, não der ouvido à palavra de Deus, né? Então a pessoa vai receber o dano, o prejuízo da segunda morte. E o que é a segunda morte? É a pessoa ser lançada no inferno, no lago de fogo, aliás. Abramos lá, certo? Apocalipse 20 e 14. Pronto, 20 e 14. Tá. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Alguém pode perguntar assim, pastor, e o inferno? O inferno vai ser lançado no lago de fogo. Por exemplo, o corpo de Cristo é a igreja. Certo? O corpo de Cristo é a igreja. E o corpo de Satanás é formado por pessoas que não são salvas. Então, todo dia o corpo de Cristo cresce. E o corpo de Satanás também cresce. E quando é que começa a crescer o corpo de Cristo e o corpo de Satanás? Tudo é quando chega no final da vida da gente. Quem morreu sem Cristo vai para o inferno. E o corpo de Satanás é construído por pessoas que não são salvas. Então o corpo dele vai aumentando. Aí uma pessoa morreu, é uma salva. Então ali se concluiu a salvação dela, porque Paulo disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Você ainda pode combater o bom combate, acabar a carreira, mas morrer na incredulidade, desviado, como muitos já morreram. Aí você não acrescenta o corpo de Cristo. Aí, segundo Jesus falando a João, ele diz: o que vencer. E quem é que vence? É aquele que combate o bom combate, que é o Evangelho. O reino de Deus é o bom combate. Combati o bom combate. É a fé cristã. Acabei a carreira e guardei a fé. Esse combateu o bom combate e ele não receberá o dano da segunda morte. O dano da segunda morte, o prejuízo que a pessoa vai ter da segunda morte é ser lançado no inferno. Porque a primeira foi lá no Éden. A primeira morte foi a morte espiritual. O homem se afastar de Deus, foi banido do paraíso, do jardim do Éden, né? Cristo veio como segundo Adão e recuperou para toda a humanidade, para quem quisesse. Até mesmo aqueles que morreram, a Bíblia diz que Cristo pregou o Evangelho para eles em prisão. Mas agora, para eles e para nós que estamos vivos, porque a Bíblia foi bem clara, que Cristo desceu ao mundo dos mortos, pregou o Evangelho aos que estavam em prisão, para que fosse Senhor dos mortos e Senhor dos vivos.
E agora quem está vivo e está dando ouvido à palavra de Deus, não provará o dano da segunda morte, que é ser lançado no inferno. Aliás, no lago de fogo. Primeiro vai para o inferno, né? Uma pessoa morre hoje, sem Cristo, ela vai para o inferno. Depois, o corpo de Satanás é construído por pessoas que não são salvas. E o corpo do Senhor Jesus Cristo é construído por salvos. Mas um dia, segundo Apocalipse 20:14, Deus vai pegar o inferno. A morte e o inferno vão ser jogados no lago de fogo. Essa é a segunda morte. Agora, as pessoas acham que o final da humanidade é no inferno. Não. Até o inferno, Deus vai pegar a morte e o inferno e vai colocar no lago de fogo. Eles vão pagar o preço. Satanás e os demônios e os espíritos humanos que não quiseram a Deus, todos vão ser lançados no lago de fogo. Ora, a diferença entre o ímpio, entre a igreja e o lago de fogo, na verdade, a diferença entre a igreja e o lago de fogo é grande. Nós sabemos que nós vivemos neste mundo e nós não somos ímpio, né? Nós somos a igreja do Senhor Jesus. Então nós sofremos as adversidades, as lutas e as tribulações que o próprio Senhor Jesus Cristo também sofreu. Jesus sofreu muito. Os crentes sofrem as adversidades, as lutas, as tribulações do dia a dia. Satanás atacando cada um de nós para que possamos falhar e ele tomar as nossas vidas e arrebatá-la para si. Pois ele tem um desejo também que o seu corpo seja grande, né? Isso faz toda a diferença. Às vezes as pessoas confundem o inferno com o lago de fogo, mas não confunda não. O inferno, ele foi feito por Satanás. Não foi Deus que fez o inferno, não. Foi Satanás que o fez. Na verdade, ele pensou de fazer como aquele provérbio antigo, fazer um giro, fez um giral. Pensou de fazer uma coisa melhor do que Deus e terminou fazendo uma porqueira, o inferno. Mas lembre-se, o lago de fogo já foi feito por Deus. A Bíblia diz que foi preparado por Deus para o diabo e os seus anjos. E aí nós temos que ter cuidado nessa coisa, né? Nós sabemos que tanto o inferno como o lago de fogo, irmão, que o lago de fogo, a intensidade é muito mais quente, né? Olha, no inferno, os demônios, Satanás e os demônios não sofrem com o fogo do inferno, não. Quem sofre são os espíritos humanos. Mas no lago de fogo, não. Foi Deus que preparou. A temperatura lá, ninguém sabe nem dizer quantas vezes é pior do que o inferno. Então lá, Satanás e os seus anjos vão sofrer igual os espíritos humanos. Mas Deus não criou o lago de fogo para seus filhos. O inferno não é lugar, nem o inferno e nem o lago de fogo é lugar para os filhos de Deus. Não combina o inferno com o Filho de Deus, o lago de fogo com o Filho de Deus. Deus não criou para nós, a Bíblia é bem clara. Deus criou o lago de fogo para o diabo e seus anjos. E o inferno foi Satanás que criou, também não é para os filhos de Deus, né? Mas o porém está em dar ouvido à palavra de Deus, né? Jesus Cristo pagou o preço por nós, nos resgatando do pecado. Jesus veio e sofreu todas as adversidades que era para nós sofrermos.
Tanto aqui, né? Muitos desconhecem. Acham que Jesus pagou o preço só de aqui na terra. Sofreu, morreu, foi chicoteado e morreu ali na cruz e pronto. Não. Ele foi para o inferno. Olha, assim que a pessoa morre, ela não precisa apodrecer para poder ir para o inferno, não. Quando ela morre, ela vai para o inferno. Jesus foi para o inferno no nosso lugar. Nós não íamos para lá? Ele pagou todo o nosso preço. Ele foi para o inferno no nosso lugar. Só que Deus o considerou como justo, porque ele fez tudo que Deus quis. Esse era o plano de Deus. E bem que Satanás sabia, porque ele fez tudo para Jesus ser morto logo na infância, para não pagar o preço por nós, né? Herodes mandou matar as criancinhas de 2 anos para baixo para eles pegarem Jesus no meio. Mas ele pagou o preço por nós, todo o preço. Que preço, pastor? Tudo que você possa imaginar. Até mesmo ir para o inferno, ele foi no nosso lugar para nós não irmos. Aí você pode perguntar, e aí como é que nós ainda vamos para lá? Nós vamos para lá porque nós não queremos obedecer sua palavra. A salvação é condicional. Você não paga nada financeiramente, não. Mas existe a renúncia, né? Existe a obediência. Jesus disse que aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, compará-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a areia. Então, esse, quando vem o vento, a tempestade, as águas, a casa cai. Porque só Cristo é a pedra eleita, é o alicerce de Deus para nós construirmos nossa vida espiritual. Então, quem está construindo na areia, está construindo em cima do Satanás, o alicerce de quem é do mundo, né? De quem não é salvo, é só a areia mesmo. Vem as adversidades, as lutas, as tribulações, não aguenta, né? Mas bem que Cristo já nos resgatou do pecado, né? Pagando o preço por nós. E foi o preço, um preço forte, grande, caro, né? Nós fomos comprados, diz o apóstolo, por bom preço. Qual foi o preço da nossa libertação? Que Deus nos resgatou? O preço foi a morte do seu filho. Nos separamos de Deus, irmãos, através do corpo, né? Quando nós nos separamos de Deus, foi através do nosso corpo. Então temos que entrar no reino de Deus aqui com este corpo. Tem gente aí que prega que se a pessoa morrer, depois de morto pode ser restaurado novamente e entrar no céu. Mas não pode, porque quando nós nos separamos de Deus, foi através do nosso corpo. O corpo que Deus fez para nós lá no Jardim do Éden, né? Então nós nos separamos dele lá. E aí o pecado passou para todo mundo e todas as pessoas que nasciam já contaminadas. Então nós temos que agora entrarmos no reino de Deus nesse corpo aqui terreno. Se alguém disser, eu posso entrar no reino de Deus depois que eu morrer, isso é uma mentira muito grande. Nós fomos separados do reino de Deus, ou do Senhor Deus, através do nosso corpo. E é aqui no nosso corpo que nós temos que entrar em harmonia com Deus através de sua palavra, receber o presente de Deus que é Jesus Cristo, para nós sermos reconciliados com Ele aqui em vida.
porque após a morte a Bíblia diz que segue-se ao juízo, né? Então nós temos que sermos recuperados aqui, temos que entrar no reino de Deus aqui com este corpo. Agora, Romanos 8:1, o apóstolo Paulo nos dá uma mensagem boa quando ele diz: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. A carne é nossa inimiga, né? Satanás, 3 inimigos fortes que nós temos para lutar: é Satanás, o mundo e a nossa carne. Veja como o homem tem uma luta tremenda a travar nessa vida, viu? Para poder chegar lá no final da sua fé, no dia da sua morte, está como Paulo, que disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. É uma luta travada. E olhe que Satanás não mede esforços para colocar obstáculo, luta, adversidade, dificuldade, tentações, tudo que ele puder para ficar com a nossa alma. Mas Paulo diz: portanto, Romanos 8:1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Liga isso com o que João, através do Senhor Jesus, está dizendo aqui em Apocalipse 2:11. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Aí em Romanos 8:1, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus é porque está vencendo no momento. Eu preciso estar vencendo hoje, mas amanhã também. Daqui a 5 anos também, daqui a 10 anos também, até o dia da minha morte eu tenho que estar vencendo para mim não receber o dano da segunda morte. A segunda morte é ser lançado no lago de fogo ardente, que foi preparado para o diabo e seus anjos. Não foi para nós que Deus preparou, foi Deus quem preparou o lago de fogo, mas não para o ser humano. Mas o ser humano vai tomar uma caronazinha, né? O inferno vai ser a morte e o inferno, e todos aqueles que não foram achados inscritos no livro da vida vão ser lançados no lago de fogo. E isso Deus já determinou, né? Então, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma. Você está em Cristo? Ah, eu estou, pastor Raimundo, em Cristo. Eu gosto de cantar, eu gosto de orar, testemunhar. Eu gosto de expulsar demônio, curar enfermo, profetizar e ter visão é comigo. Mas quem falou para você que isso salva? Isso não salva. O que salva é a obediência. A obediência salva a gente da multa. A obediência salva a gente de ser mandado embora do emprego. Salva a gente de uma pisa quando a gente é menino, né? Salva a gente do inferno. A obediência é a varinha mágica para que nós estejamos em comunhão com Deus, andando com Deus. Lembra que Deus disse para Enoque, a respeito de Enoque, aliás, e Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Mas me diga, Jesus pergunta: andarão 2 juntos se não estiverem de acordo? Agora você entendeu? A única maneira de você estar de acordo com Deus é na obediência à sua palavra. Por isso quem está, portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a carne, ela toda a vida foi nossa inimiga. Ela só pende para o lado oposto, sabe? E é preciso muita disciplina, muito policiamento bíblico, né? Nós vigiarmos ela de perto, estarmos muito afinados com Deus no Espírito, para que a alma possa começar a ter prazer e gosto. A alma são os nossos desejos, prazeres e vontade. A nossa razão comece a ter mais gosto e prazer de servir a Deus do que servir ao mundo, né? Servir ao mundo. Mas nós vemos em Mateus 24 e 28
né? Um versículo muito importante, até muito polêmico até, né? Mas Jesus vai e diz assim, ó: pois onde estiver, Mateus 24 e 28, pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Mas eu quero conversar com os irmãos sobre esse versículo. Abramos lá, Mateus 24 e 28. Mateus 24 e 28. Certo? Nós sabemos que aqui o sermão continua a grande tribulação, né? Aí Jesus, eu vou ler o 27 para dar sentido ao 28, mas é bom ler o contexto todo, tá? Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também na vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, só que essa palavra cadáver aqui, certo? No grego ela é corpo, não é cadáver. No original grego está escrito assim, ó: pois onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Certo? Esse versículo é bom, muito bom. É um pouco complexo, mas ele mostra, certo, o caso do Senhor Jesus Cristo. Ele está falando sobre a sua vinda. E nós sabemos que Jesus não é um cadáver. Por isso que aqui não pode estar escrito, pois onde estiver o cadáver, aqui foi uma tradução da pessoa que traduziu a Bíblia que colocou essa palavra. Mas eu já me informei e procurei no grego. No grego quer dizer corpo. Certo? E corpo, ele simboliza, o sentido é de uma pessoa viva. Né? E morto, aí você diz, onde é que está o cadáver? Mas só que o Senhor Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Então o dele não é cadáver, é corpo. E ele está falando aqui a respeito da vinda. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, só que não é cadáver, você pode sublinhar e colocar corpo. Procure no original. Você coloca corpo. Pois aonde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Se fosse cadáver, as águias não podiam ir, porque as águias só gostam de comer coisas vivas, frescas. As águias não gostam de comer nada que já está morto. Não, cadáver não. Ela gosta de pegar a presa viva. Isso as águias, né? Tem Bíblia que fala nos abutres, que é o urubu, né? Então eles gostam de carniça. Mas como o corpo do Senhor não é cadáver, ele não morreu, ele não ficou debaixo da terra, ele morreu, mas ele ressuscitou e teve ainda 40 dias na terra. Ou foi 50? Eu não estou bem certo disso, não. Mas Jesus passou esses dias na terra. Eu acho que foi 40. Né? Jesus ficou esse dia e muitos irmãos viram, os que ressuscitaram. Os discípulos também viram. Né? E agora isso não se aplica a Jesus, pois Jesus não é cadáver, Jesus ressuscitou. Então o original grego está certo. Pois onde estiver o corpo, é para ser lido assim, ali se ajuntarão as águias, que somos nós, que nos alimentamos de Cristo. Lembra o que ele disse? Quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. É boa para você entender essa passagem, tá certo? Então, o que resta a nós é nos alimentarmos do Cristo. Pastor, como é que a gente se alimenta de Cristo? É quando nós estamos comendo o seu corpo e bebendo o seu sangue. Isso é simbolizado pela Santa Ceia. Mas de verdade alguém pode tomar a Santa Ceia e ir para o inferno. Porque o que vale mesmo é a pessoa se alimentar de Cristo, comendo a sua carne, se alimentando da palavra de Deus, do sangue de Cristo e praticando no dia a dia. Isso é que é salvação. Então que Deus
nos abençoe de uma maneira muito maravilhosa, e você não esqueça esse versículo que nós lemos de Apocalipse 2:11, tá? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano, o prejuízo da segunda morte. Aí você vai lá para Apocalipse 20:14 e diz, aí mostra onde é que está o prejuízo. O dano da segunda morte é ser lançado no lago de fogo ardente. Ser lançado no inferno e no lago de fogo. No inferno já começa o prejuízo. Mas se as pessoas pensam que vai ser o castigo só aquele do inferno, não. A Bíblia vai pegar a morte e o inferno e vai colocar dentro do lago de fogo que Deus fez, que ninguém sabe nem quantas mil vezes é mais quente do que o inferno, para também atingir Satanás e seus anjos. Então que Deus nos abençoe grandemente e que nós estejamos firmes nessa rocha maravilhosa e comamos, certo? E comamos a carne e bebamos o sangue do Senhor Jesus Cristo, não só no sentido simbólico da ceia, porque não salva. Se você tiver desmantelado de tomar a ceia, vai piorar a situação. É bom tomar a ceia, mas mais importante que tomar a ceia é comer a carne, beber o sangue de Cristo, no sentido de ouvir a palavra, entender e praticá-la. Isso me faz lembrar do que que o anjo falou para João. O anjo chegou e disse: pega o livrinho. A voz veio e disse: pega o livrinho da mão do anjo. Aí ele foi pegar. O anjo disse: toma, come-o. É doce na tua boca, mas amargo no teu ventre. O evangelho é gostoso, é bom. As pessoas gostam de estar perto de uma pessoa crente, até porque sabem que elas não fazem mal. Agora, digerir o evangelho, amar o inimigo, não pecar, lutar para ser como Cristo, o apóstolo Paulo e a igreja primitiva, na ética, a ciência. A ética é a ciência da conduta ideal do indivíduo. Aí é que está o problema. Digerir a palavra de Deus significa